Questão 10. Aqui, a banca traz 3 passagens e pede o seguinte: quanto ao emprego de pronomes e à colocação pronominal, as passagens em destaque estão reescritas de acordo com a norma padrão. Olha, depois de tudo que você passou comigo no exercício anterior, você vai brincar com essas questões. Vamos lá. A banca quer a única que esteja certa. A grande dificuldade dessa questão é que havia ali uma locução verbal. Ó, lhes vou contar, tá bom? Então, é uma locução verbal. Então, quando a locução verbal é sempre mais difícil, porque são 2 verbos, né? Beleza. Você vai lá ao texto, só para dar uma olhada, ó. Quando completaram 12 anos, vou contar o segredo da vida a vocês. Então, repare. Vou contar o segredo da vida a vocês. A primeira coisa que a banca está fazendo é trocar o a vocês, que é um objeto indireto, pelo lhes. Tá vendo o que ela está fazendo? Então, tem que ser lhes mesmo. Então, ou é letra A, ou é letra B, ou é C, ou é E. Porque a D eu já elimino, porque está com los. Entendeu? Já eliminei a D de cara. Agora, vamos pensar em colocação pronominal. Isso aqui não é início de oração? É início de oração. Se é início de oração, então não posso dizer lhes vou. Já vi que não é a letra A. Já vi também que não é a E. Pronto, vou ficar em dúvida entre B e C. Tá, B e C, vou contar-lhes, em inclisial principal. Vou lhes contar. Problema nenhum, as duas estão inicialmente corretas. Agora eu vou para a segunda. Disse-lhe o pai. O pai disse-lhe. Ó, até aqui a B e a C estão certas. Certo e certo. Beleza. Vou para a segunda lacuna. Disse-lhe o pai disse-lhe. Bora lá, ó. Disse o pai ao filho. Bom, isso aqui é objeto indireto. Quanto ao emprego de pronome, o lhe tá beleza, tá lindo. Tá. E quanto à colocação, Adriana, tanto faz? Eu posso dizer disse-lhe o pai ou o pai disse-lhe? Pode, ele só trocou o sujeito de posição. Tá lindo, as duas estão certas. Colocação é a mesma, a ênclise é o disse, tá vendo? Só mudou o sujeito, né? Parece que mudou muito, não. Colocou o pai ali posposto e o pai aqui anteposto, tá tudo bem. Tá, então beleza, o que vai resolver é o final. Tá, vambora lá. Ó, não tem leite. Leite é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o. E o não é palavra atrativa. Não o tem. Resposta letra B. Bora mais. Questão 11. Tá gostoso esse negócio, hein? Adriana, a questão 11 também é colocação pronominal na locução verbal. Ó, 2 verbos, lascou-se. Ó, esse registro é objeto direto, é o pronome o. E esse diploma é objeto direto, é o pronome o que eu vou usar. Tá, então nos 2 casos eu tenho que usar o pronome o. Vou eliminar aquelas opções que tenham lhe. Ó, vou eliminar C, D e E. Por quê? Porque os verbos são transitivos diretos. Esse registro e esse diploma. Tá, vamos embora lá. Agora vamos ver se é A ou se é B. O que vai resolver se é A ou se é B é a colocação pronominal. Bom, vamos lá. Não, ó, perdão, desculpe, não tem nem não, ó. Tem negado, tá ali, ó, tem negado. Tanto na A quanto na E, tá igual, ó. O tem negado e o tem negado. Adriana, que estranho. Isso aqui não tá errado, não. Não é próclise no início da oração? Não, não é, porque se você for lá ao texto, a oração não estava começando aqui, já tinha começado, ó, o sujeito estava aqui. Então, eu posso dizer alguns conselhos o tem negado. Tá tudo bem, ó, não é erro essa próclise, porque não era início de oração. Tá, entendi. Então, o que vai resolver é a segunda parte. Recebem-no ou é o recebem? Tá, esse que é palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Linda, que o recebem. Resposta, letra B. Bora mais. Questão 12. Questão 12 subiu de nível. Fique ligado nela. Cuidado com a 12. FCC, mais difícil. Toma todo um dia visitar as esculturas a ele dedicadas.
Aí a banca diz, no contexto, o segmento sublinhado acima pode ser corretamente reescrito do seguinte modo. Então, beleza, ó, tá pegando a ele dedicadas e quer trocar por uma dessas opções. Tá, vamos lá. A letra A, que lhe foram dedicadas. Bom, a única coisa que ela fez, a letra A, foi trocar o a ele por lhe. Pode? Pode. Você já viu isso? A ele, lhe, os dois são objetos indiretos. Gostei. Esse que é palavra invariável. Palavra invariável fez próclise em relação ao auxiliar. Tá linda a colocação. Acrescentou o foram, a ele dedicadas. Foram dedicados, o sentido é o mesmo ali, voz passiva, você vai estudar isso comigo, tá beleza, esse foram. Tá linda a letra A, tô com uma vontade louca de marcar A, mas a gente nunca marca A de cara, porque a gente tem que curtir as outras. Vamos ver a B. As quais dedicam-se a ele. Vamos ver, ó, leia desde o início. Toma todo um dia, visitar as esculturas, as quais dedicam-se a ele. Estaria tudo bem. Ó, o a ele é igual ao a ele. Dedicam-se, reescreve o dedicadas. O problema é pronome relativo atrai. E você viu isso comigo. Pronome relativo até quando varia. Então, lembra aquela dica que eu dei lá na teoria? Pronome relativo sempre atrai, até os variáveis. Então, Adriana, tá errado isso daqui. Teria que ser as quais se dedicam. Show. Erro na letra B. Letra C, que foram no dedicadas. Bom, tá errado, porque eu não posso trocar o a ele por no, objeto direto. Então, teria que ser lhe. E esse que atrai. Então, teria que ser que lhe foram dedicadas. Já viu o erro na C. Não posso trocar a ele com preposição, objeto indireto, por no. Tá bom. D, as quais dedicaram-lhe. Bom, acabei de ver que esse as quais atrai. Entendeu? E essa crase aqui também nada a ver, porque nada pedia crase. Então, ó, teria que ser as quais lhe dedicaram. Sem crase e com esse lhe aqui com próclise. Viu que questão difícil? Cada alternativa é um tapa na cara. Ó, vamos para a letra E. Que lhes foram. Adriana, gostei muito da E, ó, esse que atraiu lhes, próclise em relação ao auxiliar, tá coisa linda. O problema é que lhes é plural e o a ele é singular. Só por isso que não é a letra E. Volto e marco. Resposta, letra A. Show! Que lhe foram dedicadas. Está certo por quê? Repito, trocou o a ele por lhe. E o que atraiu o lhe, próclise em relação ao auxiliar. Está certa quanto ao emprego do pronome, porque eu troquei um indireto pelo indireto. Está certa quanto à colocação. Resposta, letra A. A letra E, que também foi uma forte concorrente, teve erro aqui de concordância. Foi. Bora mais. Próxima. Questão 13. Na morte de Carlos Heitor Coni, blá, 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 a banca quer que você marque, que você preencha as lacunas da frase acima da forma correta. Então, vamos embora lá. Vai. Lhe ter dito, lê-lo, abri-la, vamos ver lá. Ó, lamentei nunca. Tá vendo esse nunca? Palavra invariável é palavra atrativa. Nunca. Posso dizer nunca lhe ter dito? Ó, locução verbal. Você já aprendeu isso comigo. Posso. Próclise em relação ao auxiliar. Começou bem a letra A. Posso dizer nunca ter lhe dito? Não, não posso. Porque quando eu tenho palavra atrativa e locução verbal, o pronome não pode ficar no meio da locução verbal com hífen. Já vi que não é a B. Tá. Também não é a C, nem a D. Nem a E. Mas, Adriana... Ah, não dá, ainda não dá para eu eliminar. Só por esse motivo. Sabe por que não dá para eliminar? Porque não tem jeito, não vou conseguir. Porque o ter é infinitivo. Então, ainda não consigo... Dei mole. Tô querendo resolver a questão de uma maneira mais simples, mas não dá. Porque, ó, meia culpa, anota aí. Não é por isso. Ainda não. Não por isso. Ó, porque
ter é infinitivo. Entendeu? A banca não ia dar esse mole de você acertar de cara. Ó, o ter-lhe dito até daria, porque mesmo havendo nunca ali, o ter é infinitivo, né? Então ainda não dá para eliminar nem a B nem a E. Ainda não. Ainda não. Tá bom? Foi. Tá, agora vamos embora para a segunda lacuna. Agora a gente consegue. Pelo seguinte, ó. Ao finalmente ler. Quem lê, lê alguma coisa. O verbo ler é transitivo direto. Agora vai. Se é transitivo direto, quem lê, lê alguma coisa, é só você ler ali que ele está falando do escritor. Na morte de Carlos Heitor Coni, lamentei nunca ter lhe dito ou nunca lhe ter dito, blá, blá, blá. Ao finalmente ler o escritor, né, ler o Coni, então, quem lê, lê alguma coisa. Já vi que está errada a B, agora eu posso eliminar a B, porque quem lê, lê alguma coisa, fora a letra B. Então, ó, estou em dúvida entre duas. Aí, lê-lo e lê-lo. Adriana, lê-lo pode ênclise. Finalmente não é advérbio. Advérbio não é palavra atrativa, é palavra atrativa. Só que ler é infinitivo. Infinitivo sempre aceita ênclise. É igualzinho ao anterior, mesmo raciocínio. Então, eu também posso ênclise. Tá comigo? Então, aqui, ele tanto poderia dizer ao finalmente o ler, como eu poderia dizer ao finalmente lê-lo. Porque o finalmente atrai advérbio, mas o verbo está no infinitivo. O que vai resolver, se é a ou a e, é a última lacuna. Quem abre, abre um menino. Não é isso? Ó, o verbo abrir é transitivo direto. Se é transitivo direto, quem abre, abre alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Abrir a carta é abri-la ou abrir-lhe? Resposta, letra A. Mas, Adriana, abri-la, ênclise, por quê? Já que lá na última lacuna eu tinha uma preposição. Preposição não é palavra atrativa? É, só que o verbo está no infinitivo. E infinitivo sempre aceita ênclise. Eu sei que é muita informação, eu sei que as questões são longas, mas você está conseguindo? Bora mais, vambora mais. Questão 14. Olha essa. Essa questão é muito top. Olha o que a banca diz. Substituindo-se o termo destacado em buscando proteger os mais fracos por um pronome, de acordo com a norma padrão, obtém-se a versão correta. A banca quer que você troque os mais fracos por um pronome e que você marque a única opção correta. Bom, parece fácil essa questão, mas essa questão foi motivo de muitas dúvidas de alunos. Muitos alunos questionaram esse gabarito da banca. E eu vou te mostrar por quê. Presta atenção. Quem protege, protege um menino. O verbo transitivo direto. Então, o pronome que você vai usar é os. Com isso, dá para a gente eliminar a, né? E a e. Proteger a eles, até poderia fazer um objeto indireto, um objeto direto preposicionado, mas não é a melhor opção, concorda? Então, ó, tirei a e a e. Tá bom. Ficaria em dúvida entre B, mas a B, ó, los, proteger. A B parece espanhol, não é coisa louca, não. A B é louca, a B descacetou-se. E aí você ficaria em dúvida entre C e D. A galera na prova ficou em dúvida entre C e D. Tá comigo? Tá. E aí, o que você marca? Buscando proteger os mais fracos. Resposta, letra C. Buscando protegê-los. Adriana, não entendi a dúvida. Adriana, por que a galera teve dúvida? Aí eu vou te dizer por quê. Muita gente questionou o gabarito da banca, questionou da seguinte forma. Ué, tudo bem, eu entendi que a C tá certa. Ó, a C tá certa porque é infinitivo. Infinitivo sempre aceita ênclise. O verbo termina em R, acrescenta-se L. Tá linda. Mas por que não pode ser a D? Ó, buscando os proteger. É assim que ficaria a letra D. Muita gente questionou por que o pronome não poderia ficar aqui com próclise, né? Isso, próclise ao principal.
Então, muita gente perguntou assim, ué, tudo bem que a C está certa, mas por que a D não pode? Próclise é o principal. Sabe por quê? Porque isso não é locução verbal. Não é locução verbal. A VUNESP colocou de propósito. Teve gente que nem viu, acertou, marcou a C, nem pensou. Nessa questão, quem sabe muito acaba ficando na dúvida. Muita gente ficou na dúvida porque falou, ué, mas se ele está ali antes do proteger, ele não poderia estar com próclise ao proteger? Não, não poderia, porque seria erro, inclusive, porque são duas orações. Não é locução verbal, é oração reduzida. São duas orações. Estaria errada a letra D, porque é próclise no início da oração. São duas orações. Isso não é locução verbal. Ana, que louco, para mim era locução verbal. Não, não é. Vou te mostrar. Por isso eu coloquei o texto aqui para você. Olha aqui o texto. Rejeitar a violência em todas as suas formas, buscando proteger os mais fracos, eu já te ensinei no nosso curso que é locução verbal. Locução verbal são dois verbos juntos, que não formam duas orações, formam uma única oração. E não é o caso. Aqui, ó, rejeitar a violência em todas as suas formas, buscando que... Eu poderia desenvolver, isso aqui é uma oração reduzida, buscando que se protejam os mais fracos. Você ainda não aprendeu isso. Mas quando você aprender, você vai ver que a diferença entre locução verbal e oração reduzida é que a oração reduzida ela pode ser desenvolvida. Ou seja, você pode colocar uma conjunção. Então, não é uma locução verbal, dois verbos juntos. Então, não seria próclise em relação ao principal. São dois verbos separados, são duas orações. Por isso que está errado. Buscando os proteger seria próclise no início de uma nova oração. Essa é a dica 13. Essa é a dica 13. Tá bom? Ó. Não confunda locução verbal com oração reduzida. Tudo bem? O que isso quer dizer? Não confunda locução verbal com oração reduzida. Oração reduzida é muita coisa para você nesse início de curso ainda, a gente está em morfologia. Mas a oração reduzida, ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser desenvolvida, ou seja, são duas orações. Eu poderia separar. Então, seria a próclise ali no início da oração. Por isso que eu não posso. Entendeu? Erro na letra D. Essa foi a dica 13. Vambora fechar. Vambora fechar. Tô fechando. Últimas questões. Questão 15. FGV. A gente está indo para últimas questões. Vem a frase em que a substituição de um termo anterior pelo pronome pessoal oblíquo está inadequada. FGV, você está chegando ao ápice. Você chegou ao ápice. Sprint final. A banca quer o erro. Eu quero saber se você descobre um único erro. Vai. Ó, letra A. Não conseguem satisfazê-lo. Tá tudo bem com esse satisfazê-lo? Quem satisfaz, satisfaz o menino. O verbo é transitivo direto. O verbo é transitivo direto, a gente está fechando com FGV, banca top. O verbo é transitivo direto, se é transitivo direto, é o O. E a ênclise? Tá beleza, porque infinitivo sempre aceita a ênclise. Adri, e esse L? Esse L também tá beleza, porque é satisfazer mais o verbo termina em R, com o R, cai o R, acrescenta-se L, tá linda, eu quero o erro. B. Existem dois objetivos na vida. O primeiro, o de obter o que desejamos. O segundo, o de desfrutá-lo. Quem desfruta, desfruta alguma coisa. Dri, tá certo esse negócio de desfrutar transitivo direto? Tá. O verbo desfrutar, segundo a gramática normativa, ele é direto. Quem desfruta, desfruta alguma coisa. É que modernamente as pessoas usam como indireto, desfrutar de. Desfrutar de também tá certo? Modernamente sim. Mas segundo a norma culta tradicional, só pode ser direto. Então, tá lindo. Quem desfruta, desfruta alguma coisa. E esse lo, ênclise, tá linda também. Você vê que em cada alternativa eu tô verificando o uso e a colocação pronominal. Tá tudo lindo. C. Moral é o que te
fez sentir bem depois de tê-lo feito. E aí, tá tudo bem? Olha, Adriana, esse pronome está no meio da locução verbal com hífen. E eu tenho palavra atrativa. Tudo bem? Tudo bem, porque é infinitivo. Se é infinitivo, sempre aceita a ênclise. Essa ênclise tá linda. Vou até colocar um certinho aqui para você ver que o hífen tá beleza. O problema não é o hífen. O problema é esse lo. Erro na letra C. O certo teria sido dizer: moral é o que te faz sentir bem depois de tê-la feito. Por quê? Porque ele não está falando do moral, e sim a moral. Moral é um substantivo feminino. Nesse contexto, é feminino. Moral aqui, veja o contexto. Moral não é o moral, ânimo. O moral é ânimo, não é? Ele não está falando de ânimo. Ele está falando de boas atitudes. Moral, não confunda o moral com a moral. Nesse contexto, é a moral. A moral, o conjunto dos bons costumes, é feminino. O erro está na concordância e não na colocação. Moral tem a ver aí com bons princípios, não o ânimo. Ah, vou levantar o moral. A gente fala, né? O moral, vou levantar o moral. Mas não é o caso. Ele está falando aí de tê-la feito, ter feito a moral. Eita, isso é FGV. AD, quem divide, divide o tesouro. Objeto direto. O verbo termina em R, cai o R, acrescenta-se L. Linda. E aí? Quem esmaga, esmaga alguma coisa. O verbo está no infinitivo. Infinitivo sempre aceita a ênclise. Termina em R, acrescenta-se L. Bora fechar? Vem, ó. Última. Questão 16. Última questão do vídeo. Acabou. Última, juro. FGV, eu falei que você chegaria ao ápice. Vem. A banca traz um trecho. Aproveite. Acertou, tá feliz. Errou, tá feliz também. Em termos de língua culta, a substituição do termo sublinhado é inadequada. A banca quer, entre essas alternativas, a única que traga erro. Você vai olhar em cada uma delas, presta atenção que você já sabe fazer isso. Em cada uma das alternativas, você vai verificar o uso e a colocação. Uso e colocação, uso e colocação. Vem. Produz cultura. Quem produz, produz alguma coisa. Cultura é objeto direto. Tá lindo esse A. Esse que é palavra atrativa. Próclise, obrigatória, certa. B. Não pode produzir cultura. Ferrou, agora eu tenho locução verbal, Adri. Não, problema nenhum. Nada demais, você já sabe isso, Cultura é objeto direto. Objeto direto eu troco pelo A. Tá lindo esse A. E tá beleza essa próclise? Tá, esse não atrai. Palavra invariável é a palavra atrativa. Próclise em relação ao auxiliar. Tá linda, certa. Nada demais, você já sabe fazer isso. C. Nem substituir a sociedade. Quem substitui, substitui alguma coisa. A. Tá. Ênclise, Adriana, pode ênclise com esse nem, que é uma palavra negativa, é um advérbio. Não estaria errado isso? Não, porque é infinitivo. Repita comigo, infinitivo sempre aceita ênclise. Tá linda. Tô acertando todas, Adriana, eu quero o erro, todas estão certas, ainda não achei. D. Mas ao Estado cabe. Trocou ao Estado por lhe. Tá beleza? Tá, porque é objeto indireto, troquei pelo lhe. Fez próclise. Pode também? Pode, se mais é conjunção coordenativa. Com conjunção coordenativa, eu posso próclise ou ênclise. Fez próclise aí, tá lindo, lhe cabe. Tá tudo lindo. Eu quero o erro. Resposta, letra E. Por quê? Você viu o que a banca fez aqui? Ela trocou o papel de animador por lhe. Total perda de coordenação motora. Como assim trocar isso tudo pelo lhe? Cabe o papel de animador. Presta atenção. Olhe, é a última coisa que eu te peço nesse vídeo. Vá ao texto. Mas ao Estado cabe o papel de animador. Quando você vai ao texto, você vê que o papel de animador é sujeito.
o papel de animador cabe ao Estado. Se é sujeito, você já aprendeu isso, eu vou usar pronome reto. Então, teria que usar cabe ele. Ele cabe. E ele concordando com o papel de animador. Cabe ele. Ele cabe. E não cabe-lhe. Muita gente olhou para a letra E e falou, tá lindo, cabe-lhe. Mas não foi ao texto e não viu que isso era sujeito. Próximo vídeo, que não vai ser hoje. Tem mais. Não acabou, não. Lembra que eu disse? Lembra o que eu disse? A gente ainda não chegou ao final. Falta a 14ª dica. Frases de fixação e Sebrasp para você arrebentar. Vejo você no próximo encontro. Até!